a relação das mulheres com os orgasmos também é muito diferente do que dos homens, que eu acho que há muitos homens que ainda não perceberam que nós, mulheres, temos de nos concentrar. Não é? Eu tenho... É assim... Não é concentrar, é estar no momento. É ter estar no momento. É uma coisa que as mulheres têm dificuldade, é estar naquele momento ali, exatamente. E depois se eles começam a falar, é tipo, não, agora cala-te. Agora, silêncio absoluto, mantém como está, não muda nada. Exato, faz esse movimento, assim, não pares. Não mexe. Mexe, mas só dessa maneira. Agora, cala-te, é assim, até ver. Ficaste contente com o feedback bem, vou ter que deixar aqui a receita para o meu músculo facilmente ganho. Pá, sim. Eu não tenho feito exercício nada de especial. E ele está lá, é mesmo nada de especial. Nem sequer tenho feito braços, eu só tenho feito pernas. Não, mas podemos fazer, é assim, é aquilo que eu disse. Se nós até ao fim deste mês conseguirmos 1000 seguidores ou 1000 subscritores no YouTube e Instagram, nós fazemos a Sofia prepara aí uns exercícios para nós vermos quem é que ganha mais músculo durante até o verão, não é? Sim, acho que podia ser. E tu preparas aí uma série de exercícios, fazes tu e faço eu, que é para ver quem é que ganha mais músculo. Se ganha assim tanto músculo, isso chega era muito engraçado de fazer, por acaso. Sim, então, há aplicações que fazem isso, o desafio dos 30 dias. Não recebes publicidade dessas aplicações? Eu recebo publicidade a dizer: estamos à procura de mulheres com 40 anos que não façam exercício há sei quanto tempo. Ou então exercícios pélvicos. Também recebo imensos anúncios sobre exercícios pélvicos. Não sei se te aparece. Mas olha que o exercício pélvico é ótimo para perder a barriga. Aquele pneuzinho que fica ali acumulado, porque estamos muito tempo sentadas, como eu tenho neste momento. Esses exercícios pélvicos não é com um aparelhozinho lá dentro? Com um ovo. Pode não ser. Tu podes fazer... Olha, podes fazer o exercício interno, que funciona na mesma. Sim. Já vi uma miúda americana a fazer... Estava no carro e estava a ensinar a fazer os exercícios pélvicos com a mão. Portanto, ela ia... Sim. Pá, mas aquilo, sim. Se tu seguires a ordem, aquilo funciona mesmo e o teu corpo responde. Sim. Se tu estiveres focado... O corpo responde. Não, mas eu acho piada. É uma pessoa que chega aos 40 e começa a aparecer estes anúncios de exercícios pélvicos e não sei. Não, é uma ótima indireta a dizer: estás a envelhecer, nós temos aqui a solução para ti. Não te deixes envelhecer. Mas sim, também percebo muito. Mas eu não sinto nada. A internet e o algoritmo é que me faz sentir velha, porque eu sinto-me bem. Pois. Não, eu só sinto. Eu confesso que gostava de ter menos uns quilinhos a menos. Porque já tive, sim. Eu sei que já tive e gostava de voltar. E nem sei como é que eu vim aqui parar. Quer dizer, sei. Não sabes, eu sei como é que vim cá parar. Foi preguiça assim mesmo, daquela suprema. Mas não é uma coisa de outro mundo. Quando eu tinha para aí 25, 30 anos, eu preocupava muito com a imagem, por acaso. Eu até como é que ele se chamava? Até de Puralina eu andei a tomar. De Puralina? De Puralina, nunca ouviste falar de Puralina. Houve uma altura... Por isso é que estou impressionada, sim, de Puralina, pá. Pela janela. Eu comprava aqueles frascos gigantes. Não se metam nessas coisas. Sim, aquilo não fez nada. Quer dizer, acho eu que não fez nada. Eu, pelo menos, não senti diferença nenhuma. Depurava de facto, mas daí até perder massa gorda, não... Sim. E eu até andava imenso a pé naquela altura. Não sei. Eu acho que eram emoções aqui contidas. Eram as emoções. Olha, estás a falar disso, das emoções. E estávamos a falar do feedback. Nós, quando falámos da ligação de emoções e doenças, eu tenho um grupo do WhatsApp com umas amigas minhas que aquilo deu ali, ainda frinçou. Aquilo não há... É um tema que divide muitas opiniões. As emoções, de facto, poderão provocar doenças, não é? É esse o princípio, que as doenças estarão ligadas às nossas emoções e ao nosso trauma.
e olha que não é pacífico este tema. Pois, eu por acaso não discuto com ninguém. Eu investigo muito sobre o tema, porque acredito que sim, que as emoções estão interligadas. Há imensos autores que eu já explorei. Eu acho que a primeira pessoa com quem eu tive contacto sobre esse tema tinha pai 19 anos. Lá está, descobri na livraria onde eu trabalhava que era a Louise Hay. É uma senhora que sofreu abusos sexuais quando era criança e teve uma vida muito sofrida e não sei o quê. E depois, de repente, começou a associar as emoções às doenças e escreveu. Está farta de escrever livros. A senhora deve ter pai 70 anos e ainda hoje dá palestras. E nunca ouviste falar do livro, como é que é? Canja de Galinha? Canja de Galinha. Não sei. Talvez. Não sei. Não sei. Ela tem no meu cérebro. Ela tem imensos títulos. E isso vendia como água lá na livraria. A Louise Hay vendia como água. E ela está no YouTube e agora também está no Instagram, nos Reels todos, daquelas páginas associadas às emoções. Ela está em todo lado. Mas o que é certo é que a senhora, claro que ela baseia-se na experiência dela, não é? E depois ela é americana, fazem aquelas palestras com 2.000 pessoas num salão. Claro. Sim. E fazem aquela cena psicológica e de terapia de grupo e não sei o quê. Claro que ela se baseia nas pessoas que se cruzaram com ela. Mas ela retirou um padrão, não é? Ela deve ter identificado um padrão do tipo de doença e do tipo de emoções associadas a cada uma delas. Ela deve ter chegado a conclusões. Apesar dela não ser médica, nem coisa que o valha. Acho eu. Por acaso não sei qual é a formação dela. Mas como ela, há muitos outros e que eu explorei. Há uns... Já estou com 40 anos, 42, não tarda. Portanto, há 20 anos que eu exploro este tema porque eu acho interessante. E tenho encontrado padrões e paralelismos que me fazem sentido. Agora, correlações que te fazem sentido. Sim. Eu continuo a achar que é uma simplificação. Não digo que as emoções estejam separadas, obviamente, da doença, mas acho que é uma simplificação. A não ser que estejamos a falar de depressões, ou depressões pós-parto, e não só, isso naturalmente tem a ver com as emoções, tem a ver com trauma, isso é inegável. O hormonal também tem influência, mas, por exemplo, a depressão, o Jim Carrey, que agora também mudou um bocado para esse lado. O Jim Carrey, gosto muito dele, mas ele também já queimou ali um bocado a fazer, assim, mas gosto muito dele, sempre tive um crush pelo Jim Carrey, que eu acho que ele é espetacular. Ele para mim era o ator perfeito e a pessoa perfeita, tipo, ele conseguia, era ele e o Robin Williams. Eram assim os meus amores de paixão do cinema. Os meus homens ideais, no sentido de personalidade, figuras nem um nem outro são, lá está, eu não tenho um padrão, eu apaixono-me pela personalidade, não me apaixono pela imagem, e eles os dois eram, e ambos eram muito emocionais, e tiveram todos, e tiveram ambos infâncias difíceis. Mas o Jim Carrey agora nos últimos anos que ligou-se um bocadinho mais ao espiritual. E ele defende que a depressão é uma pressão sobre a tua personalidade, ou seja, é o teu corpo a dizer que já não consegue ser aquela personagem. E tem que largar aquela máscara e por isso é que fica em depressão, porque está em pressão de ser uma pessoa que não é. Assim, eu percebo, nós estamos a falar mesmo essa senhora que tu falaste e havemos também agora de falar do outro, do Gabor, como é que ele chama? Gabor Mate, também é uma pessoa que defende isso. Só que é assim, eu percebo que são pessoas que eu também gosto de ouvir e gosto de ouvir estas pessoas a falar, só que a cena é que a ciência também não se faz só pelas opiniões de uma ou outra pessoa. Nós temos de ter aqui estudos que sustentem este tipo de opiniões. E o que é que, do meu ponto de vista, que não sou cientista, não sou médica, nem nada disso, do meu ponto de vista, eu acho que é uma simplificação grande para doenças que naturalmente não tenham a ver com depressão. Nós sabemos que o nosso sistema imunitário poderá diminuir ou poderá ficar afetado quando nós estamos depressivos durante muito tempo.
Mas uma coisa é o sistema imunitário ficar mais debilitado e tu estás mais propícia a, se estivesse em contacto com o vírus, ficares doente, mas é só uma questão de probabilidade, não é? A doença não está... O facto do vírus ou da bactéria de te atacar... não interessa o teu estado de espírito. Por exemplo, a primeira pessoa que contraiu o vírus da SIDA foi no Congo. O homem foi quê? Foi mordido por um macaco. Aquilo não tem nada a ver com o facto de ele estar do estado de espírito dele, nem dos traumas dele. Tem que ele ficou em contato com o vírus que o corpo não conseguia combater e depois, a partir daí, é o que nós sabemos, não é? O vírus da SIDA acabou por se espalhar pelo mundo fora. Agora, se isso tem a ver com as emoções, eu já não consigo fazer uma ligação com as emoções. Poderão, as emoções, por exemplo, no caso de problemas gástricos ou problemas de estômago, poderão, as emoções poderão, influenciam determinadas... Como é que eu ia dizer? Determinados sintomas. Claro que sim, isso está ligado, mas para tu contraires doenças como um cancro, ou uma SIDA, ou uma constipação, acho que é uma correlação que não... Eu percebo e realmente não há explicação para todas, ou pelo menos eu não encontro uma explicação lógica para todas as doenças, mas, por exemplo... a depressão, ou a úlcera gástrica, ou problema renal, ou sei lá... e os tumores que vão surgindo em determinadas partes do corpo, a teoria que eles defendem é que... Agora vamos entrar noutro tema, que é os chakras. Ok, bora, dá-me os chakras, diz-me. Portanto, em cada chakra está associada a uma parte do corpo, e uma parte do corpo também está associada a uma emoção. E se os chakras estão desalinhados ou estão sem força, podem ter influência em doenças que estão associadas, tipo no coração, por exemplo, ou no estômago. O plexo solar está mais ou menos na zona do estômago. E normalmente o plexo solar está associado a falta de autoestima, a insegurança, a medos e traumas relacionados com a autoestima, e portanto vai provocar problemas estomacais, ou problemas, ou úlceras, ou problemas no fígado, percebes? Opa, eu achava o máximo se uma pessoa chegasse ao médico e tivesse lá um quadro dos chakras, eu adorava. Um médico tradicional, um médico de medicina ocidental não há de ter, mas a tradicional chinesa deve ter. De certeza absoluta. Eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas que eles tenham isso. Não, se bem que os chakras eu acho que é de origem indiana. Acho que indiana. Deve ser acho mais. Acho que está interligada com a medicina ayurvédica. Pelo menos sim. Ou seja, é o Osho. Isto fica para o capítulo quando falarmos do Osho. Do Osho, eu vou ter de tomar muitos calmantes. Ele tem um livro só dedicado aos chakras e só dedicado portanto... Por isso é que eu sou pobre, porque se eu juro-te, se conseguisse ser como o Deepak Chopra, eu podia escrever livros. Eu digo, há uma coisa que o Sérgio aqui refere muito, que é uma cena do Matrix, em que ele diz a civilização atingiu o pico nos anos 90, e eu faço a continuação. Houve uma altura no início dos anos 2000 que eu comecei a achar que nós, como civilização, de facto já estávamos a declinar, e foi devido a duas coisas. Uma delas, já que estamos a falar de livros, foi aquela explosão daquele livro que era O Segredo. Sim. E eu achei isso foi uma febre. As pessoas não estão bem, atenção. Foi uma febre. Como é que este livro... Um livro que te diz, se tu tiveres pensamentos positivos, coisas boas acontecem. Naturalmente, não é? Uma pessoa que tenha um outlook positivo na vida está mais predisposta a fazer coisas novas, está mais predisposta a ser feliz. Contudo, tu não consegues controlar as coisas que estão à tua volta. Eu imagino, olha, vamos enviar o livro do segredo para as pessoas que estão em Gaza. Olha, se você tiver pensamentos positivos, isto corre bem. E não
Não corre. Quando Não. tens os Infelizmente, satélites a não. bombardear o teu país inteiro, não há pensamento positivo que salve. Então, eu nessa altura, pá, eu andava doida, que eu via toda a gente com essa trampa desse livro na mão. A segunda coisa... Eu li esse livro, não o tenho, mas Tu li. leste? Li. Leste? E até vi o E? DVD. Eu acho que deve andar por aí Há um algo. filme? Não há? Há um filme, eu tive esse filme. Que loucura, a sério. Pá, eu digo, pá, se eu escrevesse um livro desses, eu podia ser uma pessoa tão rica e tão desafogada. Só que eu não consigo. Não consigo. Pá, é assim, isto é tão válido como a religião, eu acho. Certo, é assim. Certo. É tão válido como a religião Certo. católica ou budista. As pessoas precisam de acreditar em alguma coisa e escolhem acreditar naquilo. Se resulta, Certo. não sei. Se calhar deve dar algum conforto ou dá uma explicação, porque o universo é tão caótico, não é? É tudo um acaso, por um lado, por outro parece que não, parece que está tudo As pessoas alinhado. precisam de uma resposta. Precisam de um de uma conforto. orientação, sim, a religião foi criada para isso, não é? Para confortar Tá as pessoas certo, e para castigar certo. as pessoas também e para disciplinar, sim, teve muitas funções. Claro, Mas acima de tudo para as pessoas encontrarem uma explicação para as coisas más e para ter esperança nas coisas boas. Basicamente. sim, mas a cena é que as pessoas pareciam que estavam ali a descobrir, pá, sei lá, a pedra filosofal Foi muito bem vendido, da mesma forma que Foi venderam a muito bem história do vendido. Jesus Cristo também. Então, qual é que é a diferença? Vamos lá fazer um paralelismo. Não há muita diferença. Já é uma coisa com muito mais anos. A história de Jesus Cristo É a também única já era uma diferença, cópia. Porque tem mais anos, mas o mindset era o A mesmo. história de Jesus Cristo já era uma história reciclada de outras religiões. Foi só uma adaptação para esta nova ordem mundial que agora vamos aqui aplicar. E sempre foi, pronto, e era uma forma de controlar as pessoas, como sempre foi a religião. Sim. De dar uma linha moral que nós aqui queremos seguir. Mas eu agora quero dizer a minha segunda coisa. Para além do livro do segredo, uma coisa que me deixou absolutamente chocada, também no início dos anos 2000, foi as pulseiras Power Balance. As pulseiras Power Balance. Sim. Eu- mas isso pá, eu- nos anos 80 também já existiam, que eram, a minha avó tinha, Foi reciclado. minha avó tinha Foi. uma que era em metal Pois. e tinha duas bolinhas, não era? Exatamente, a minha avó também tinha. Que dava equilíbrio, Epá, Era um equilíbrio. Só que desta versão dos anos 2000, eles já pegaram, diziam que aquilo tinha um holograma e que tinha a ver com física quântica e que aquele Pois, holograma claro. que estava no autocolante é que te equilibrava não sei o quê. E A havia malta- pessoas... a malta que- da NASA e a malta do CERN Sim. deve trepar paredes cada vez que Yeah. metem a física quântica nessas teorias, não é? Eles devem... Yeah. Eles devem ir contra a parede, atiram-se contra a parede, Pá, de frustração. Eu acho eu acho que eles perdem a esperança na humanidade e começam a pensar, mas o que é que nós estamos aqui a fazer? Exato. Quer dizer, Sim, porque eles são Ou anos de ele- luz à nossa frente em termos de conhecimento. Há muita coisa que acontece lá no CERN que não deve vir cá para fora, nem deve vir tão depressa. Eu acredito não que sei, eles já eu chegaram a acho muitas que- conclusões que nós nem sonhamos. não, eu tenho ideia que até venham cá para fora. Nós é que não andamos a ver aqueles estudos científicos que saem de lá, não é? Eu não sei ler estudos científicos de física quântica e não percebo absolutamente nada de física quântica. Portanto, eu mesmo que me deem toda a Sim, eu informação... comecei a ler, mas aquilo é demasiado complexo para mim. Eu não consigo, ainda por cima não encontro quase nada em português. É quase tudo em inglês. É mais Mas difícil. há pessoas que são termos muito estudam uma técnicos. vida inteira física quântica e não chegam a E conclusão não chego a nenhuma. conclusão nenhuma. Portanto, Eu acho super corajoso esses cientistas que vão à procura do desconhecido, porque eles são capazes de andar anos a Sim. fazer uma pesquisa de uma coisinha, de um átomo, de uma... É preciso ter É muita força de impressionante. vontade, não é? É verdade, eu não consegui. Olha, eu cheguei, Eu, eu no final do fiz mês, já análise estava farta. Não, eu cheguei à análise matemática 1 e disse, está bom, não é preciso meterem mais, não é preciso. Está bom, o 2 já não é preciso, continuem as outras pessoas com isso que para mim também já não dava. Eu sou mais de resultados imediatos, não ia conseguir. Bem, mas já estamos a dispersar, para variar. Estamos a dispersar das emoções. Não, eu continuo a achar que
que em certas doenças, sim, senhora, eu acho que de facto o trauma e as emoções têm um papel muito importante, mas que em outras doenças, então o câncer, então, como é que tu explicas, por exemplo, o câncer infantil? Tu não vais ligar o câncer infantil a um trauma, não é? São crianças, são bebés, como é que tu Não, mas explicas? pode ser um trauma da mãe que passa para o filho. Mas isso, como é que tu vais dizer isso são os pais, não é? Como é que tu vais? Eu acho que é uma ideia até de certo modo diabólico tu dizeres a uns pais, olha, se calhar isto tem a ver com traumas. Não, as pessoas já devem estar ali a sofrer tanto. O Gabor Mate explica exatamente os cancros infantis com essa teoria de que durante a gestação da mãe, a mãe está com tantas emoções contraditórias e tão desequilibrada que passa para o feto. Mas eu acho que dizer isso a uma mãe deve ser maquiavélico. Porque a mãe depois fica com um sentimento de culpa de tudo o que fez. Claro. Não acho que seja justo este Mas o que é certo é que está comparações. provado que as mulheres que têm gravidez mais calmas e que têm mais tranquilas, o bebé tem tendência para nascer com menos, adoece menos vezes, é mais tranquilo, não é tão nervoso. Ou seja, há provas científicas de que as emoções da mãe passam para o feto. E quando ele nasce com essas emoções também. Mais nervoso, certo. mais... Mas é tudo um conjunto de coisas. Por exemplo, naturalmente, mulheres que estão grávidas durante períodos de guerra. Pois, como é que aquelas crianças... Muitas crianças nem devem sobreviver. Certo, aquilo deve ser... Aquilo é, em Gaza deve haver pavoroso. imensos... Por acaso eu gostava de investigar. O que é que está a acontecer aos bebés que estão a nascer em Gaza? Não há de ser só por falta de nutrição e falta de condições. Eu acho que os próprios... naquele ambiente deve haver imensas mulheres a abortar. Sim, não... E não é condições físicas, não tem nada a ver com condições físicas. Eu acho que é mesmo psicológicas e emocionais. Porque o estado daquelas mães... a gerarem uma vida no meio daquele caos. Eu nem consigo pensar. Deve ser horrível e eu não quero investigar isso, que eu acho que deve ser das cenas mais deprimentes que tu podes investigar, não é? Pois é verdade, mas se calhar se começássemos a olhar para isso e para o impacto que isso tem, ganhava-se um bocadinho mais de sensibilidade, porque estou a sentir que as pessoas estão um bocadinho amorfas e um bocadinho anestesiadas em relação a este tema. Ou seja, há dois grupos. Há o grupo que não quer saber e há o grupo que está super sensibilizado com o assunto e que faz as manifestações. Também, sim. Está muito oposto. Mas preocupa-me muitas pessoas que estão indiferentes. Eu não sou das pessoas indiferentes. Eu tento, às vezes, desligar-me um bocadinho porque fico... É demais. Fico deprimida, fico literalmente deprimida. E... porque sinto-me impotente. Eu não posso fazer nada. O máximo que eu posso fazer é um post ou assinar uma petição ou... Porra, não serve de nada, sou só uma. Não serve de nada. Não, é que uma pessoa fica a pensar, mas o que é que eu vou fazer? Que eu vou fazer follow de uma cena no Instagram? O que é que eu posso fazer? Eu estou a receber muitas mensagens privadas de malta de lá, que está a pedir ajuda, está a pedir dinheiro, está a pedir... Eles fazem vídeos e enviam por mensagem privada. Sim, mas isso mais vale eu acho que isso mais vale ir por organizações de confiança, não é estar a mandar diretamente dinheiro para determinado sítio. Sim, eu jamais faria uma coisa dessas porque eu nunca sei, não é? O que é que está do outro lado. Então hoje em dia com a internet é super fácil fazer uma coisa dessas. Mas não deixam de parecer imagens reais, amadoras, mas reais. E eu recebo uma coisa daquelas e fico o resto do dia com vontade de chorar. E às vezes até choro mesmo, porque não... Quando metem crianças eu fico doente. Não sei lidar. Então, mas não vamos falar de crianças, vamos falar de adultos. Sim. As crianças realmente são as maiores prejudicadas porque são o futuro e já têm o futuro comprometido. Mas se nós não curarmos os adultos, esses adultos que vão gerar crianças nunca vão ter crianças saudáveis, não é? Portanto, é muito importante nós ajudarmos as crianças que já existem, mas também temos que ajudar os adultos que querem ser pais e que não estão bem. Sim, não, olha, eu vou aqui então contar
Nós queremos hoje também falar por causa de uma série que é o Dying for Sex, que está no Disney Plus, que eu acho que mexe muito com isto de doenças e de emoções. E eu tenho, se vamos falar de trauma... Tudo começou por causa de um trauma dela, não é? Tudo trauma, não, vamos falar de traumas, eu tenho de facto também um certo trauma com o cancro, não é? Eu vai fazer agora 20 anos que o meu tio morreu com 45 anos com cancro no fígado, e eu acompanhei a fase final, que é também o que esta série mostra, ou a fase final de uma pessoa que sabe que vai morrer. E o meu tio, quando nós falamos disto, das emoções e das doenças, eu sei perfeitamente que o cancro nós sabemos, o cancro que o meu tio teve não teve a ver com as emoções. Foi o meu tio era homossexual, e ele, quando era novo, o meu avô deve ter percebido e levou às meninas para devia querer mudar qualquer coisa, e o meu tio apanhou hepatite B, e na altura as pessoas não eram vacinadas contra a hepatite B. E o que acontece? Uma das coisas que tu depois podes vir a ter se tiveres hepatite B é um cancro no fígado. Sim, e não és elegível para transplante. Sim. Foi o que aconteceu. Mas eu na altura não sabia, não sabia este contexto, e ainda estava, assim que soube que o meu tio estava doente, ainda estava com alguma esperança. E depois o companheiro dele pediu-me, eu na altura estava na faculdade, e ele pedia-me para de vez em quando ir para o pé do meu tio, para ele poder sair, para poder ir trabalhar, para também poder desanuviar, porque o cuidador também tem que ser cuidado, não é? Não, ser cuidador de uma pessoa que está com uma doença terminal é uma coisa arrasadora, é horrível. E esta série é mostra isso mesmo. E esta série é super completa. Isso mesmo. E eu lembro-me, no dia em que eu fui para lá, no dia em que me pediram para eu ir lá, estava um médico também, nós antes de entrarmos estávamos num café, e estava um médico que antes de eu entrar se virou para mim e diz: pois, mas ele também só tem uma esperança de vida de 3 meses. Olha, eu naquele momento, eu fiquei para morrer, porque eu passado 15 minutos eu ia estar com o meu tio. E ele era a pessoa que eu mais adorava na minha vida. Percebo. E o homem diz-me aquilo, eu acho que desatei a chorar ali no meio do café. E o homem vira-se para mim: olha, tu agora tens de controlar, porque tu vais para o pé dele. Eu não sei, juro-te, eu não sei como é que eu consegui controlar-me, como ele disse, controlar-me para ir ter com ele. Ele acabou por não ser 3 meses, mais ou menos 6 meses. E aquilo é horrível. Aquilo é muito duro. Tu veres uma pessoa que tu gostas imenso e jovem a definhar, basicamente. Sim, Portanto, é assim. Eu evito muito ver filmes de cancro. De vez em quando vejo e fico a chorar desalmadamente. Mas atirei-me a esta série do Dying for Sex porque pareceu-me que tinha uma perspectiva diferente. Para já que não ia estar só ali a explorar uma pessoa a perder as faculdades, uma pessoa a perder a sua essência, mas que queria estar a explorar esta parte a nível sexual, o que é que de trauma da doença. Eu digo que foi uma grande descoberta esta série, e por isso é que eu depois disse para tu veres, porque acho que tinha tudo a ver com esta cena das doenças e dos traumas. Sim, e dos traumas, E teve. Eu vi ontem, assim, de rajada, e deixei o último episódio para hoje de manhã. Rajada, tu também, foi logo. Sim, não, eu já tinha, sexta-feira à noite, desanuviar a ver uma série sobre cancro. Exato. Não, porque eu tinha visto o trailer e percebi que aquilo era cómico, e com as personagens, com as atrizes que tem, eu achei que ia ser divertido. E de facto foi. O primeiro e o segundo episódio, eram 11h30 da noite e eu aqui a rir à gargalhada. Sim. Os meus vizinhos já devem ter achado que eu enlouqueci de todo. Mas queres contar mais ou menos o que é? Sim, posso contar. Quem é que elas são? Eu não sei os nomes, eu só peço que deixe ser tu. Não é os nomes, mas... Os nomes eu não consigo identificar. Uma delas é comediante, é atriz e comediante, e a outra é uma atriz incrível que... É a Michelle... Olha, caraças.
Pois, eu sou péssima com nomes. Eu já É, nem é Jenny tento. Slate, sim, mas é Jenny Slate e Mas a eu sei que tu Michelle. chegas lá, eu é que nem tento. Eu sou péssima com nomes. Já se viu, não é? No episódio anterior que eu até consigo trocar artistas, portanto, eu já nem tento. Mas basicamente elas são as melhores amigas. Sim. E a Michelle já tinha. A Michelle, não, nem sei o nome da personagem. Vi aquilo tão Não, rápido que nem absorvi. mas é a Michelle Williams, e a Jenny Slate são as atrizes principais. Exatamente. E portanto, a história começa. E depois tem eles conseguiram introduzir. Lá está, esta série está muito bem conseguida. Porque eles conseguiram introduzir o trauma infantil, conseguiram Sim. introduzir a sexualidade na mulher, Sim. a amizade entre mulheres, que eu acho que Sim, está exatamente, ali foi brutal. super bem retratado, Sim. e as relações humanas em geral, porque Sim. depois a amiga também tem um relacionamento que enfim, vai ter uma evolução natural, digamos, tendo em conta que ela se torna a cuidadora dela. E não quer ser spoiler, mas já estou a ser um bocadinho. Mas basicamente ela já tinha tido um cancro da mama que enfim, supostamente ficou curado, mas passado 5 anos ela começa a ter sintomas estranhos e descobrem que ele tinha voltado, mas noutras partes do corpo. Sim, passou para a anca, começou a ir para os ossos, sim. Sim, basicamente. E o que ela tinha 40 anos, porque eu acho que também é uma idade assim terrível. É uma idade horrível, sim. Que a mulher chega e... Pelo menos eu tive... Estou a ter mais agora do que nos próprios 40. E acho que também tive aos 35, quando também estive doente. Lá está. Eu acho que é preciso haver este tipo de doenças para nos despertarem para a vida, porque o que lhe aconteceu foi que ela percebeu que poderia morrer e ainda não tinha vivido a vida. E o mais engraçado aqui é que ela nunca tinha tido um orgasmo com ninguém. Era isso, é que ela conseguia, o que incomodava é que ela conseguia ter orgasmos sozinha com a masturbação, mas não conseguia, nunca conseguia ter um orgasmo com outra pessoa. Ela também tinha um marido, o marido dela, vamos lá ver, era ótimo para cuidar dela e para ajudar. Quem me dera. Ótimo cuidador, mas assim, o que ela dizia era, eu desde tive o cancro que ele não me toca, ele nem olha para mim, eu quero, eu preciso, mas ele de facto não quer. O homem, a uma altura, depois a série tem coisas muito explícitas. Super cómicas e muito explícitas. Sim. E ela a uma altura que pronto, se mete a fazer-lhe um bico e o homem começa a chorar, não é? E ela, foi uma das cenas mais hilariantes da série, entre outras, mas essa é deliciosa. O mais engraçado é que, lá está, depois ela decide que quer viver a vida ao máximo e quer ter uma vida sexual ativa, não com o marido, mas com o resto do mundo. E está lá a aplicação, uma espécie de Tinder, por assim dizer, nem cheguei a perceber qual era a aplicação. Não sei, mas é uma aplicação que te arranja ali uns encontros com pessoas com umas pancadas do caraças, ó Sofia. Sim, assim, eles eram todos escolhidos a dedo, mas eu acho que é pelas especificações. Eu acho que era pelas características. Havia que mascarava-se de cão, queria fingir que era um cão, então mascarava-se de cão e ela ia para o pé dela e ela dava-lhe festinhas como se ele fosse um cão. Eu achei a série muito interessante porque eles foram buscar os temas tabu da sexualidade. O sadomasoquismo, completamente. A dominação, a sexualidade no lesbianismo, que também é uma coisa pouco falada. Exatamente, sim. E achei isso muito bonito. Eu achei parte lindíssima. Então, foi muito bem conseguida. Então vamos ter spoilers. Mas dá para aliciar para ver. Há uma altura em que elas vão a uma festa de kinky, basicamente é uma festa kinky, cheia de lésbicas, em que estão a fazer uma demonstração de dominação. Onde está a Shibari. Eu achei aquela cena, são 2 minutos de cena, mas tem lá tudo, está muito bem retratado. Está muito engraçado, está muito, e com elegância, não é aquela coisa suja e ordinária. Não é a badalhoca, sim. Sim. Foi uma coisa bonita e romântica. Tenho que ver quem é que realizou aquilo, mas cheira-me que tem ali mãozinha de mulher. Não estou a ver um homem a realizar aquilo. Não, daquela maneira. Uma mulher
E isto é baseado num caso real. Tu vês Sim, que sim, isto, num podcast. elas tinham um podcast e a amiga que sobreviveu, não é? Ela, Claro. a personagem principal, ela morreu em 2019. Eles tinham um podcast e a amiga é a produtora executiva da série. Pois, faz sentido, porque a sensibilidade que as imagens mostram não pode ser a sensibilidade masculina. Desculpem lá, homens, mas Não pode nota-se ser. claramente que aquilo tem mãozinha feminina. Porque Não pode. é bonito. Sim. É a forma como abordaram todas as cenas sexuais, porque há muitas. Spoiler Muito. alert. As dick pics. Opa, quando ela dick começa pics. a receber dick pics. Adoro, porque é aquilo, é exatamente aquilo que acontece. Aquilo é uma realidade. É tão real a série ao mesmo tempo. É super cómica, mas é tão real. Mas a mulher só instalou a aplicação e de repente começa a receber dick pics do nada. Mas Susana, quem é é que acha? super comum. Nas aplicações de encontros, é super comum tu receberes como cartão postal de entrada uma dick pic. Desculpa lá, mas é que depois as dick pics que ela recebia era um gajo no meio do campo, os gajos vão tirar fora no meio do campo com a pila toda. Pá, o que é aquilo? Há O que é de que era? tudo. Há de tudo. Eu ri-me à gargalhada por identificação, ok? Não foi por espanto, porque eu estou a ver aquilo a acontecer na vida real na boa. É só mais um dia no mundo das aplicações. Não achei Mas é aquilo que- nada excêntrico. Achei super normal. Pá, os homens que enviam estas dick pics, eles acham que depois Pois é, exato. A questão é- e acham que nós não vamos mostrar, tipo, olha o que este gajo me enviou. Eles É o acham que troféu aquilo depois deles. não é É o mostrado. troféu deles. É tipo... Pois não sei. Eu ainda hoje estou a tentar perceber qual é que é o objetivo das dick pics. Mas... Não sei. Porque há uma cena nas aplicações... pronto, vou falar da minha experiência nas aplicações de encontros. Vai ter que ser. Sim, conta, Suia. Há muito o estigma de... Há aquele grupo de pessoas que quer realmente um relacionamento e na vida real não consegue porque é muito tímido ou porque tem um complexo Sim. físico qualquer, e então vão para essas aplicações. Mas também há o outro grupo que só quer apinar. Desculpem lá o termo. Certo. Está bem, mas isso, ok, pronto. Só querem para isso. É Ok. one night stand e pronto. E quando é one night stand, garantidamente vai começar com uma dick pic. Porque estão-te a mostrar Mas- aquilo que têm para oferecer. Percebes? Mas, Tipo, interessa-te, mas não é há isto que mulher. queres. Não há mulher nenhuma neste. Olha, há uma cena, eu acho que foi a Michelle Wolf que disse o seguinte: não há mulher nenhuma que goste tanto de uma pila como um gay. Porque quando tu ouves os gays a falar de pilas, Sim, eles veneram as pilas. tu ficas a olhar para eles de género, epá, tipo, é assim, é ok, não é assim uma cena tão... Mas olha que havia lá um que tinha um deles que ela Havia uma realmente- pila muito grande. realmente Mas aquilo era era um bom assustador. exemplar. Mas aquilo também era demais. Isso era um gajo que queria que ela lhe metesse a pila dentro Uma de uma gaiola, tipo uma armadilha, gaiola. não é? De uma gaiola. Só que ela disse, mas aquilo não cabia. Aquilo também era um bocado mais, não é? E o gajo sabia Olha que não. Epá, mas olha, fogo, eu assustava-me com uma coisa daquele também. Que eu sou pequenina, atenção. Eu acho que existe uma chave para cada fechadura, não é? As coisas, eu Sim, gosto de sim, coisas, sim, pá, exatamente. coisas de tamanhos normais, por favor. Eu tenho 1,58 m, tá? Portanto, aquilo era. Agora até me perdi. Era muito grande. Gente, ele era Aquilo- realmente bem Não, avantajado, era. digamos assim. E o gajo nem sequer queria- estava ele erecto, queria que estava ela- só normal. Pois, exato, ele estava normal e o gajo queria era que ela estivesse a falar mal da pila dele e ela ficou Sim, a olhar, tipo, Não, ela super encantada com a pila e de tipo, repente uau. tinha que estar... uma coisa muito gira também que eu gostei na série, que a Fleabag também fez, de forma diferente. A Fleabag, Fleabag quebrou a também é quarta... grande série, sim. Sim, ela quebrou a quarta parede e falava com a câmara, em pensamento. Aqui, Sim. ela não quebra a quarta parede, mas também nós ficamos a saber o que é que ela está a pensar. Sim. E não só aquilo que ela está a dizer. Há lá uma cena muito engraçada que ela, acho que foi a primeira noite que ela teve
uma boa experiência sexual e estava a partilhar com a amiga na casa de banho e ela só está a dizer mal, mas na cabeça dela ela está completamente encantada. Sim. Tipo, tinha sido uma das melhores noites. Não quero admitir. Não quero admitir, mas a amiga percebe que ela não está a ser sincera. Claro, sim, elas eram unha com carne. Eu gostei muito da irmandade que eles descreveram ali, entre elas as duas. Sim. Para já, eu acho que é raro hoje em dia acontecer uma coisa dessas, pelo menos já não tenho esse tipo de ligação. E com a idade delas, porque parece-me que elas estudaram juntas, não é? Eu cheguei a perceber que elas tinham estudado juntas na faculdade e ficaram amigas desde então. Não sei, ela, há uma altura em que a Jenny Slate, que era a amiga, que ela diz que a conheceu porque ela tinha, a outra tinha namorado com um gajo que trabalhava com ela, ou era um diretor de teatro, porque ela era atriz, ou era... Ela namorou com alguém com quem ela trabalhava. Sim, mas eu acho que ela também chegou a fazer um curso qualquer, porque quando ela já está lá mais, lá dos episódios finais... Pois, pode ser. Pode ser, que ela fala de qualquer coisa... Aquilo, elas deviam ter uma amizade para aí há 15 anos. Deviam-se conhecer para aí há 15 ou 20 anos, qualquer coisa assim. Pelo menos. E achei muito bonito a entrega de uma amiga com a outra e do facto... E uma coisa que também é muito importante em todas as relações, e nas de amizade também, que é os boundaries. Como é que se chama? Caraças. Os limites. Os quem? Os limites. Sim. As pessoas não têm muita dificuldade em dizer que não, muita dificuldade em impor um limite de tipo, também preciso tempo para mim, também preciso, porque às tantas a amiga como cuidadora já estava a ficar com a vida desfeita, não é? Sim, porque ela perdeu, entregou-se por completo, não é? Ela entregou-se por completo àquele papel de cuidadora que a outra precisava, mas largou tudo, perdeu o emprego, perdeu o namorado e acabou por ficar ela própria também dependente da amiga que estava doente. Sim. Não, mas tinha uma ligação muito boa. Mas às tantas acho bonito e acho perigoso como é que uma doença destas, e isto pode acontecer entre amigas, como entre casais, como entre pais e filhos, depois é só refletir, tipo, uma mãe que se anula quando o filho está doente, por exemplo, isso também acontece. E o que é que isso provoca? Traumas secundários nessas pessoas também, eu acho. Claro que sim. E às tantas, lá está, todos precisam de todos. Sim, mas depois este papel do cuidador depois também, e notava-se que era um papel muito solitário, porque toda a gente a avisava, a dizer que ela estava ali a despender demasiado tempo, mas como é que ela também deixava a amiga sem ninguém, não é? Sim, porque ela estava completamente... foi por opção, porque ela não quis que o ex-marido cuidasse dela, mas... Sim, mas ninguém iria querer aquele ex-marido ali sempre ao pé, por favor, é assim... Aquele ou em particular, sim. É assim, ou ele ia lá... Vou-te fazer um sumo de fruta. Vou-te fazer um sumo de fruta, a mulher só lhe queria era saltar para cima. Exato. Não, mas o que tu disseste também de não haver, é difícil manter assim estas amizades tão unidas e tão sinceras nesta idade. É complicado, porque as pessoas depois têm, ou depois alguém casa-se, ou juntam-se com outras pessoas, e é difícil tu manteres a união que tu tinhas quando estavas a autenticidade uma com a outra, sim, porque as pessoas mudam, não é? E podem se tornar incompatíveis, por mais amigas que sejam, quando a vida acontece e se não fazem o mesmo percurso, e mesmo quando fazem, basta casarem com uma pessoa completamente distinta daquele grupo de amigos para se afastarem, não é? Se naturalmente, não é que não goste daquela pessoa, mas a vida, ou irem para cidades distantes e deixarem de ter o contacto. E quando não há aquele contacto diário, e elas conseguiam ter isso. Mas apesar de tudo, elas aceitavam-se. E ela há uma cena muito engraçada, que acho que é o ex-namorado de uma delas que diz: tu gostas dela porque ela nunca te critica. Sim. Ela aceita-te como tu és. Mas eu acho que isso é uma amizade, não é? Claro.
O criticar tu- até pode criticar, mas aceitar como a pessoa é, com defeitos e com qualidades, se é que isso existe. Eu acho sempre que são só características, mas... Tu não tens, é como uma relação amorosa, tu não estás com a pessoa só nas alturas boas, também Só estás nas nas boas. alturas más, não é? Com certeza, sim, é um trabalho de equipa, só que são com níveis diferentes. Uma amizade entre duas mulheres, ou um homem e uma mulher, tem um propósito diferente. Tem um propósito diferente. E eu acho que nós temos, nas amizades mais sinceras, eu acho que nós também temos de ter abertura para criticar a outra pessoa. Porque tu tens de conseguir dizer aquilo que achas. Eu acho que uma amizade normal, de uma amizade autêntica, ou de uma amizade convencional para uma amizade autêntica, é tu teres a capacidade e a vontade suficiente com aquela pessoa para lhe dizer, olha, fizeste merda aqui. Não devias ter feito isto. Quando isso acontece, quando há abertura suficiente para uma pessoa dizer isso e a outra receber de forma tranquila, sem sentir que é um ataque, aí está definido que aquela amizade é para durar. Enquanto isso não acontece, acho que está toda a gente a pisar ovos. Porque está toda a gente com medo de magoar o outro, não é? E eu acho que as amizades verdadeiras não precisam dessas máscaras, não precisam... E quem diz amizades diz relações. Exatamente. Eu acho que a vulnerabilidade do outro é que faz com que nós nos aproximemos. Portanto, quando Senão estás sempre a usar a máscara que estávamos, como estávamos a falar há bocado do Jim Carrey, da máscara que nós usamos. Exatamente. Esse filme é incrível para falar sobre isso. Sim. Eu amo esse filme. É porque é mesmo isso. Nós, quando estamos vulneráveis, nós largamos as máscaras. É exatamente isso. É como fotografar. Eu, quando estou a fotografar uma pessoa, eu não começo logo a fotografar. Eu finjo que estou a fotografar. Mas eu só estou à espera que ela largue as máscaras, que é para começar a fotografá-la conforme ela realmente é. Porque há sempre aquela tendência inicial das pessoas estarem a fazer pose e estarem, este lado não, porque não sei o quê. Eu quero é que as pessoas larguem isso tudo. Quando as pessoas começam a descontrair e começam a mostrar-me o seu eu autêntico, porque eu converso muito com as pessoas que fotografo, quando eu percebo que elas já largaram, já soltaram tudo, já se esqueceram das máscaras, então aí eu começo a tirar fotos a sério. E as pessoas já nem se apercebem, porque estão envolvidas na conversa. Sim. Mas é isso mesmo, é fazer aquele exercício de tirar a máscara e ter a coragem de tirar a máscara. E uma relação amorosa, uma relação de amizade é exatamente isso. É tu não estás preocupado se aquela pessoa vai gostar daquele teu lado oculto ou não. É bonito. E o mais engraçado é que ela está... porque a amiga tinha ADHD, completamente, não é? Porque ela era completamente... Lá está, era atriz, era desvairada. Sim. Ela era toda estovada, aquela mala que ela tinha horrorosa em que cabia este mundo e o outro. Cheia eu já de coisas. Diminuir as minhas malas, que é para meter lá o mínimo de coisas possível, e mesmo assim vou encontrando lá coisas surpreendentes, quanto mais uma mala daquele tamanho. A mulher é doida. Aquilo era de loucos. E o engraçado é que ela estava a desculpar-se de qualquer coisa que já não me recordo, e ela diz, não lhe diz, mas nós conseguimos ouvir no pensamento dela, tipo, mas tu és assim desde 1900 e não sei o quê. Ou seja, é engraçado ver essa cumplicidade e essa aceitação, porque apesar de tudo há muito amor ali. Há muito, e eu vejo mais este género de amizade e entregas mais entre mulheres do que necessariamente entre homens, porque eu acho que é diferente. Porque eles não sabem lidar com as emoções como nós. Eles não conversam sobre as emoções como nós. Exato. Eu acho que nós conseguimos abrir muito mais facilmente o jogo e dizermos umas às outras o que é que sentimos, o que é que nos incomoda. Ou eles, se calhar, são mais diretos, mas não noto que os homens tenham entre eles... Eu acho que eles são muito práticos. São mais práticos, acho que não têm entre eles... ou que não acontece tão frequentemente este género de amizades tão genuínas e que durem tanto tempo e que podem durar tanto tempo. Pois não sei. Claro que assim, estou a falar em termos gerais, mas... Sim, estou a tentar. Mas acho que nós... Eu tenho um bom exemplo. O meu ex-marido tem os melhores amigos dele, são de infância. São os amigos. Ele tem 50 anos, fez 50 anos há pouco tempo.
E os amigos dele mais próximos, 2 deles pelo menos, são os amigos que o viram nascer. Um deles até partilhou o berço. Bem, isso aí já é. Porque eles eram vizinhos. Eles eram vizinhos. Mas achas que, que ele tinha, que a amizade que ele tinha com eles também era assim de uma abertura deste género? Da abertura de sentimentos? Eu sei que é. Um mais do que o outro, porque o meu ex-marido é uma pessoa muito mais retraída, muito mais fechada do que o outro, mas eu tenho a certeza que o outro não tem problema nenhum em dizer-lhe tipo, olha, tiveste mal aqui. Eles não têm filtros. Eles não têm filtros. Mas é dos poucos exemplos que eu conheço. Não conheço assim muitos mais. E eu achava isso admirável, porque é muito raro. Yeah. Não, e é muito bom. E acho que isto um dia há de nos dar tema para outro episódio, que é nós, hoje em dia, se notares, há também quase uma pandemia de solidão masculina. E acho que também cai muito nesta falta de amizades sinceras que muitos homens têm. Sim, eu acho que anda aí muita depressão escondida. Muita depressão, muita falta de rumo. Principalmente nos homens, muita falta de propósito. E depois, como talvez não tenham estas amizades tão sinceras, eu estou aqui a falar de cor, vocês não pensem que eu sou alguma psicóloga. Pois eu também não. Mas acho que faz falta. Acho que este género de amizades nos fazem falta. Claro que sim, nós não existimos sem o outro. Se nós não conseguimos refletir nada, nós não nos conseguimos identificar. Ou nós já nos conhecemos muito bem, já fizemos um trabalho interior muito grande, muita terapia, muita hora a falar com outra pessoa, porque nós só nos vamos ver no outro. É impossível nos vermos sozinhos. Podemos fazer aquele exercício ao espelho de, como que fazem muitas vezes aqueles exercícios de autoestima, tipo, eu tenho valor, eu sou bonita, eu sou não sei quê, e aquelas frases positivas que tu podes dizer ao espelho e que te podem dar aquele boost de confiança. Os americanos são peritos em fazer isso, tipo, naquelas... Sim. Até há filmes que retratam isso. E eles têm muito esse mindset de vou falar comigo próprio e vou fazer... Há um tipo qualquer coisa Robbins, que eu agora não me lembro, já há documentários sobre ele e tudo, que o trabalho dele é esse mesmo. Pai, há 20 anos ou 30 que ele faz isso, que é dar um boost de confiança às pessoas. Sim. E ele tem muito esse discurso. Sim. É de lá, é dos Estados Unidos que apareceram a maior parte dos coaches, né? Esta cena agora dos coaches, que também já se tornou numa coisa, às vezes um bocado perversa, mas sim. Sim, sem dúvida. Sim, o marketing e os coaches, disso aí eles podem gabar-se que realmente inventaram. O resto estão completamente errados, porque eles vieram muito depois de nós na Europa. Mas isto para dizer o quê? Que sem nos refletirmos no outro, sem o outro nos identificar, nós nunca vamos saber realmente o que é que valemos e o que é que somos, não é? Porque não temos feedback. Sim. Basicamente. Portanto, é lógico que se as pessoas se isolam em casa e não têm estrutura mental organizada para se sentirem suficientes, o mais certo é caírem em depressão. Porque começam a achar que não valem nada e que não têm amigos porque não valem nada, e não conseguem atingir nada no trabalho ou não conseguem atingir nada na vida porque não têm valor suficiente, porque não tem ninguém a validar isso. Claro que não, e depois entram nas redes sociais, no Instagram, e veem as vidas supostamente perfeitas das outras pessoas. E isso não veio ajudar em nada, pelo contrário, acho que deve haver aí. Aliás, vi hoje, esta semana, uma notícia de que os miúdos já estão a criar uma dependência dos telemóveis e das redes sociais, ao ponto de, se estão 2 horas sem um telemóvel, que começam a criar ansiedade. Pois. Sim. Isso já se está a tornar uma droga. Ainda por cima é uma validação falsa, porque eles estão-se a basear em coisas que não são reais. Sim, é verdade, mas também veio há pouco tempo uma mulher que diz que trabalhava na Meta dizer que o algoritmo já conseguia identificar quando uma rapariga apagava uma selfie, que significava que ela poderia estar mais depressiva, então o algoritmo o que é que fazia? Enviava-lhe anúncios de maquilhagem. Muito melhor. Isso é uma ótima solução, de facto. Sim, senhor. Bora lá, o capitalismo a funcionar.
Exatamente. E ela, claro, ela depois não se sente suficiente, começa a ver as maquilhagens, começa a comprar, porque ela tem de seguir aquele ideal de beleza, tem de corresponder a determinado ideal de beleza, e ainda fica mais depressiva. Depressiva, claro que sim. Sim, é uma bola de neve. Nós sem o outro, se o outro não acredita em nós, e nós próprios já não temos uma estrutura mental, porque esta série também fala sobre isso. Ela supostamente ela sentia-se culpada e ficou doente porque tinha um trauma de infância, tinha sido abusada sexualmente pelo padrasto. E depois tu ficaste a mãe... com essa ideia que ela tinha ficado doente por causa disso? Eu não interpretei dessa maneira. Eu recebi isso. Ela, no final da vida dela, ela associou que o trauma... E a amiga também puxava um bocado essa conversa de que ela tinha que se curar. Eu fiquei com a ideia que o trauma é que impedia... Pronto, o cancro aconteceu porque sim, mas que o trauma é que impedia de ter os orgasmos. Sim. E de ser amada, porque ela não... Exato. Não queria ser spoiler. Mas há uma situação lá, porque eu acho que é super interessante. Se eu vou contar isto, perde a graça toda, porque o cerne daquela série é o vizinho, para mim. É o quem? Desculpa? O cerne da série, ou seja, o núcleo da série é o vizinho. Sim. É o vizinho, sim. Eu acho que o vizinho foi a cura para ela, de alguma maneira. Sim, ele ajudou a ultrapassar o trauma, sim. O trauma. Também não é todos os vizinhos. Mas olha, se eu tivesse um vizinho daqueles, sim senhor, também me curava. Também ias lá para dar um pontapé nos mais jovens. Que horror! Essa série, nenhum homem me pediu isso. Essa cena é impressionante, porque aquilo está muito real. Tipo, muito. Mas pronto, mas também existem fetiches desses. Existem fetiches para tudo. Eu acho super interessante a série porque eles foram buscar os nichos do mundo sexual todos. De uma forma romântica, de uma forma muito, muito bonita. E respeitosa, acima de tudo. E tem uma série de raparigas trans e lésbicas na série também, que eu achei isso muito, muito admirável. Eu dei 5 estrelas no Letterboxd àquela série, portanto, sou suspeita. Ainda não meti, mas sim. Mas isto para dizer o quê? Perdi-me. Extraordinário. Eu queria chegar a uma conclusão qualquer com esta história. Também já não me lembro agora. Pois também não. Mas vocês te lembram-se que isso fez-me lembrar uma coisa que eu acho que nós também um dia temos de falar aqui com mais detalhe, que é também a relação das mulheres com os orgasmos também é muito diferente do que quando os homens, que eu acho que há muitos homens que ainda não perceberam que nós mulheres temos de nos concentrar. Não é? Eu tenho... É assim, não é concentrar, é estar no momento. É ter estar no momento. É uma coisa que as mulheres têm dificuldade, é estar naquele momento ali. Exatamente. E depois se eles começam a falar, é tipo, não, agora cala-te. Agora, silêncio absoluto, mantém como está, não muda nada. Exato, faz esse movimento, assim, não pares. Não mexe. Mexe, mas só dessa maneira. Agora, cala-te, é assim, até veres que já está. Essa também foi um tema. Realmente, quando falas, cada vez estou. Eu, quando estava a identificar os temas todos que eu acho super interessantes na vida do ser humano. E um deles foi exatamente esse. Tipo, achei muito bonita a forma como eles foram buscar a falta de sensibilidade que a mulher tem na sociedade. Ou seja, ela já foi tão mecanizada, tão castrada, tão tipo, não faças isto, não faças aquilo, não sorrias demais, não... Sim. Há tantas camadas que nos impuseram, há tantos pecados capitais que nos bloqueiam, que nós perdemos o contacto com o nosso eu. Perdemos o contacto com a nossa essência, com a nossa sensibilidade. E isso é um impedimento para não conseguirmos atingir orgasmos, por exemplo. Não é só, mas é um dos temas e é um dos fatores. Porque ela, lá está, ela também tinha um trauma associado, ou seja, o contacto físico com outra pessoa. Quer dizer, coitada, ela fez um blowjob ao padrasto. Ela tinha um trauma muito forte, sim. É horrível. Mas da mesma forma que muitas mulheres foram abusadas, de alguma maneira, tipo nas primeiras relações que tiveram, basta a primeira relação sexual que tu tens, seja a idade que tenhas, se não for positiva, vai influenciar todas as outras que terás a seguir.
Sim, Porque a tua percepção de relação sexual vai ficar marcada sim. para o resto da tua vida enquanto tu não tiveres uma experiência diferente ou não procurares ajuda para perceber que não há nada de errado contigo. Houve uma coisa muito gira que eu relacionei com o Baby Girl. Então, Foi o facto dela achar que tinha qualquer coisa de errado. Ela, lá para o final, tanto ela como a mãe confessaram que as duas achavam que tinham qualquer coisa de errado nelas. E nenhuma das duas tinha nada de errado. Estava tudo certo. não. Sim. Estava tudo certo. É engraçado que a mãe depois quando... Essa cena é hilariante. Quando a mãe dá de caras com um dos... Com ela e o... Sim, uma das coisas que acontece. Até isso eles foram buscar. Não, é porque eles estavam lá no cuddling e eu pensei, eu já sei o que é que ele lhe vai pedir. Eu aposto que é isto que ele vai lhe pedir. É isto que ele vai lhe pedir. Vestido Eu de por cão, acaso, só a minha podia ser cabeça aquilo. achava que... Eu achei que ele ia pedir algo pior. Quando ele pediu... Pior? Pode Sim. haver pior, pode. Mas Pior. Pior. Mas até fiquei, ok, mas pronto, faz sentido, sim. Um gajo que gosta de se vestir de cão, de certeza que vai querer algo assim meio esquisito. Sim, o gajo já está confortável em vestir-se de cão, portanto, o que é que vem a seguir? O que é que ele está com medo de pedir o quê? É aquilo, é evidente que é aquilo. Mas isto para dizer o quê? Eu acho, isto é muito injusto, nós estamos a falar disto para quem não viu a série. Nós estamos a aliciar aí e verem, porque a série é imperdível. Eu acho. Sério, eu vou espalhar. Aliás, já espalhei hoje de manhã, mal acabei de ver, comecei a espalhar nas redes sociais. Dying for Sex, sim. Só tenho pena de não encontrar nada no Instagram, tive que ir a buscar ao Letterboxd. Mas há ali uma parte em que elas identificam que também é uma coisa que está muito intrínseca na mulher, que é nós temos culpa de qualquer coisa, nós temos culpa de não sentir prazer, nós temos culpa de não sermos suficientes. Tanto ou ainda não mãe... preenchi, não fiz ainda a lista toda de coisas que tinha para fazer hoje, ainda estou atrasada também. para uma data de coisas. Sim. E a mãe sentia-se culpada por não ter conseguido proteger a filha e, portanto, estava ali, viveu a vida toda como cuidadora de animais e cuidadora, por assim dizer, porque achou que não podia ter, que não conseguiu cuidar o suficiente da filha e não conseguiu proteger o suficiente da filha, então foi refugiar-se nos animais. Eu achei isso super bonito, isso. E o mais engraçado é que aquilo foi real, não é? Portanto, não é inventado. O script aconteceu mesmo aquilo, pelo que eu percebi. Sim, ou seja, sim. Poderá haver ali alguma liberdade para termos cómics ou isso. Sim, exato. Mas sim, eu acho que a ideia geral está lá. Eu acho que nós não conseguimos recomendar mais esta série do Dying for Sex. Dying for Sex, sim. Está tudo certo ali que está no Disney Plus. Sim, exato. Recomendo ver. E que são episódios que de meia hora, mais ou menos, portanto, vê-se meia hora, sim. Preparem-se para chorar bastante, principalmente no último episódio. Aquilo é arrasador. O último, sim, arrasador é a palavra certa. Foi desde o primeiro minuto até ao fim, sim. Eu ainda passei bem os outros episódios, mas o último acho que foi buscar todo o meu trauma com o cancro. Foi tipo. Claro. Deu tudo porque eu identifiquei aquelas fases sem na altura saber. Eu não sabia que o nosso corpo identificava quando é que estava a morrer e que passava por aquelas fases. Mas eu vi algumas destas fases, a cena de o meu tio quase, quando estávamos quase a chegar ao fim, na semana anterior, ele era do género, ele pedia coisas como, apetece-me uma dobrada. Eu lembro-me, o Carlos virava-se para mim, mas eu não sei porque é que ele agora me vem pedir estas comidas. Era dobrada, era das cenas mais deles. Ele cá está-me a pedir para eu trazer mioleira para ele comer. É só o que é que o teu cérebro vai buscar? Química, sim, deve acontecer qualquer coisa química lá dentro. Como é que o teu cérebro, o teu corpo e tudo se prepara para aquela etapa final e ao mesmo tempo existe ali uma certa paz para o que vai acontecer. Depois, provavelmente, as pessoas que estão a acompanhar é que... Sim, quem sofre mais é quem cá fica. É sempre assim. O luto das pessoas que ficam cá é sempre mais doloroso para a pessoa do que para a pessoa que parte. A pessoa parte e pronto, já acabou.
Depois, Sim. quem cá fica é que fica a processar tudo o que aconteceu e a dor que causou e a perda e sentir falta daquela pessoa que já não está presente. Sim, mas a pessoa tem aquela sensação de paz no fim, que eu acho que, pronto, pelo menos isso, não é? Yeah, sim. Apesar dela já estar muito sedada no fim, não é? Sim, ela sim. já, ela já tinha muita dor. A Michelle Williams faz um papel extraordinário. Sim, é incrível. Extraordinário. É incrível mesmo. Apesar de eu achar que para doente terminal ela estava muito rosadinha. Ela para doente terminal ela tinha muita xixa ainda naquela carne, minha xixa naquela cara. Sim. Houve ali um episódio que foi antes dela ir para o hospital que mas coitada, eles colocaram uma maquilhagem apropriada, portanto estava assim com um ar mais pálido, mas depois estava muito fotogénica, demasiado fotogénica para um doente terminal. Mas pronto. Ou eles faziam alguma coisa, alteravam digitalmente, ou a mulher tinha de perder muito peso e eu acho que não é. Isso também não é. Mesmo assim, eu acho que ela perdeu. Mesmo assim, eu acho que ela perdeu. Ela pareceu mais magra no final do que no início. Sim, mas não é aquela magreza de pessoa que está doente. Que está doente. Era magra demais, mas não assim tanto. Portanto, olha, achei brutal. Acho que não conseguimos fazer mais spoilers, se quiséssemos. E acho que mas aquele é tão rica, tem tantas coisas giras e nós estarmos aqui a descrever não tem nada a ver com o ver, porque é hilariante, está muito bem feito. Eu dava gargalhadas assim à toa. Também eu. E o Sérgio estava tipo ao telemóvel, não prestou atenção nenhuma. Não. Como é que é possível? Estava-me a fazer confusão, porque eu achei que era uma série muito boa e eu consegui identificar as mesmas coisas. É uma as série mesmas para coisas gajos. que tu. Para gajos sensíveis. E muito pouca gente fala dela. E eu acho que esta fica a minha sugestão para esta semana. Não tenho mais sugestão nenhuma, que eu acho que isto me consumiu a semana inteira. Pois, eu ainda estou ainda estou a absorver, porque é tudo muito recente. Mas lembrei-me que tenho 2 livros cá em casa que falam exatamente sobre isso e que podem ajudar. Um deles foi oferecido por um amigo, porque ele achou que isto me ia fazer sentido. Eu ainda não acabei, porque é um livro de exercícios. Sim. Basicamente chama-se Curar através das palavras e o exercício passa por a autora faz temas, não é? Tópicos, e depois nós temos que desenvolver esses tópicos e vamos falando sobre nós e sobre os nossos traumas e sobre aquilo que nos pode estar a incomodar. É muito vago, portanto qualquer pessoa pode fazer isto em qualquer idade porque se adapta a todas as situações da tua vida. Ou seja, são tópicos e respostas abertas, por assim dizer. A autora foi vítima de violência sexual quando era miúda e, portanto, a vida dela é curar-se. Basicamente, ela dedicou a vida dela a curar-se do trauma dela e resolveu fazer um livro entretanto. Acho que ela faz palestras também. Ela chama-se Rupi Kaur. Vocês encontram isto nas Bertrands desta vida e nas FNACs e é da editora Lua de Papel, da Leia, portanto é fácil de encontrar. Sim. E chama-se Curar através das palavras e é extenso. E é engraçado porque ele tem, é tipo caderno, já está com as linhas e tudo, nós podemos escrever logo direto, é muito giro. E os exercícios são muito práticos e deixam-te a pensar e eu acredito que quem fizer isto do início ao fim, para quem anda a fazer terapia, isto deve ser um ótimo apêndice, por assim dizer, da terapia, porque vai tocar aqui em muitos tópicos, provavelmente, que as pessoas vão se identificar, com certeza. E tanto dá para homens como para mulheres, eu acho. Se bem que o tema é um bocadinho mais sensível às mulheres, mas é por aí. E o outro, acho que até foi na sequência deste, que eu encontrei, este eu comprei online, que é A Gentle Reminder, e basicamente são cartas. Cartas de motivação, por assim dizer,
carta. Não me é estranho esse nome. Nunca li, mas acho que ouvi falar desse. É da Bianca Sparacino. Isto é uma edição da Amazon, super, super simples, e é em inglês, não é em português. Não sei se existe em português, tenho que ir procurar. Se encontrar, depois nós deixamos nas sugestões onde é que podem encontrar. Mas tem frases do género If it is for you, trust that we'll find you. Tipo, é daqueles livros que, tipo Bíblia, sabes? Que tu precisas de uma resposta qualquer e tu abres e vês uma carta que te pode confortar, por assim dizer. Sim. E é muito positivo, é muito shanti, por assim dizer. Shanti. Mas é muito... Não, eu não meto o shanti nisso, eu meto o shanti nos chakras e no que falámos há bocado. Mas ela é muito dessa energia positiva e das vibrações e do pensamento positivo, ela é muito por aí. Mas é sempre para quem tem um trauma qualquer para curar e não está muito bem ou não está confortável com qualquer coisa, as cartas dela são sempre um confortozinho no peito, por assim dizer. E ele é super barato, né? E lê-se muito rápido. E é daquelas coisas, como são textos soltos, tu podes sempre voltar mais tarde e abrir ao calhas e ler, e no final daquilo vais-te sempre sentir um bocadinho melhor. Eu normalmente uso este livro quando estou mais em baixo, estou mais deprimida ou estou a duvidar de mim própria por um motivo qualquer, porque também tenho esses dias, como toda a gente. E se tenho, quando vou ao buraco vou mesmo muito fundo. E este livro ajuda-me a subir o poço. Pronto. É o Moby e este livro. Nós fizemos uma playlist, agora impulsionadas com o episódio da semana passada, na qual nos entusiasmamos. Vocês podem seguir no Spotify. E nós metemos ali, houve músicas que foste tu que escolheste, outras fui eu, mas tudo muito no feminino. Sim, tudo. Uma ou outra que eu fui buscar mais porque remetia à nossa adolescência e remetia às nossas... Se calhar não era assim tão feminino quanto isso, mas era mais pela memória que estava agregada do que... Sim, Aquilo já está, é muito mixado, se calhar temos que dividir aquilo por temas, ou por moods, pelo menos. Assim, se calhar aquilo depois vai se espalhar para mais playlist, mas para já fica aquela. Sub-playlist. Para já fica porque aquela, e olha... muito mixado. Nós agora temos de nos despedir por hoje. Temos também uma novidade, que é a partir de segunda-feira, vamos passar a estar também na Rádio Agita, às 10 da noite. Portanto, é a Rádio de Águeda, Malta do Norte. É uma Rádio de Águeda online. Uma rádio online de pessoal jovem que arranjaram ali um espacinho também para nós, e vamos estar então, é a Rádio Agita, é a Spotify, é a YouTube, é a Apple Podcasts, podem seguir-nos também no Blue Sky, no Instagram, e já chega, que já dá trabalho suficiente. Sim, já estamos já estamos em muito lado. Já estamos quase em todo lado, como eu tinha dito no episódio anterior, isto é só pedir e acontecer. Somos omnipresentes. Sim. Somos omnipresentes. Uma vez por semana somos omnipresentes. Então vá, olha, até para a semana. Até para a semana.